Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Você já deve ter ouvido falar em blockchain, criptomoedas e Bitcoin. Mas já parou para pensar como essas tecnologias irão influenciar e já estão influenciando o direito? Neste episódio, eu converso com a Amanda Lima. Há alguns anos, ela percebeu que a adoção dessas tecnologias para os mais diversos fins iria crescer muito. Por isso, decidiu focar sua carreira como advogada em consultoria e solução de litígios envolvendo blockchain e criptomoedas. Vamos conversar sobre aplicações práticas da tecnologia, como está a legislação brasileira sobre o tema, dicas sobre como advogar na área e as perspectivas do mercado. A Amanda é advogada e palestrante, criadora do advogandonaestrada.com e professora de blockchain e criptomoedas para advogados. É também cofundadora do Legal Hackers Brasil. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito, siga o nosso Instagram, que é @Direito 4.0 Podcast, e também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Beleza? Vamos nessa? Amanda, seja bem-vinda ao Direito 4.0. Tem alguns conceitos que a gente começa a ouvir tanto, né, e vira um buzzword, assim, tão grande que a gente começa... Muitas pessoas nem sabem muito bem diferenciar o que é o que, né? E isso eu vejo muito acontecendo com blockchain, criptomoeda, Bitcoin. Tem muita gente que se confunde nesse meio campo aí e não sabe nem diferenciar o que é. Então, eu acho que é legal a gente começar essa nossa conversa para todo mundo entender direitinho e ter certeza que todo mundo sabe bem do que nós vamos falar hoje. O que é a diferença entre blockchain, criptomoeda e Bitcoin, assim, por exemplo? Tá, obrigada, Gustavo. É um prazer estar aqui no seu podcast. Então, quando o Satoshi Nakamoto, que é esse pseudônimo aí, dono, né, entre aspas, da tecnologia do Bitcoin, quando ele lançou lá o Bitcoin em 2008, num artigo em formato acadêmico, em fóruns de bate-papo, ele falou do Bitcoin, tá? Apenas do Bitcoin, mas que teria que ter uma criptografia, uma tecnologia envolvendo teoria de jogos para poder executar essa criptomoeda chamada Bitcoin, tá? E aí, em 2009, em janeiro de 2009, o Satoshi, então, apresentou para a comunidade a tecnologia que iria possibilitar a ideia dele de uma moeda virtual que iria transacionar valores financeiros entre duas ou mais pessoas sem precisar de um intermediário, certo? Confiando apenas na tecnologia. Então, blockchain, respondendo a sua pergunta, nada mais é do que a tecnologia que possibilitou a efetivação do Bitcoin. E criptomoeda, né, que você perguntou. Criptomoeda, na verdade, são moedas virtuais oriundas da internet, que elas são construídas através de tecnologia criptografada. Então, o Bitcoin ele é só uma criptomoeda, tá? Mas você tem várias outras criptomoedas. Se você entrar agora no site CoinMarketCap, você vai ver mais de 2.000 construções de moedas virtuais, que é sinônimo de criptomoeda. E entre elas está lá o Bitcoin em primeiro lugar, porque é a mais antiga. A gente está há 11 anos da criação do Bitcoin, tá? Mas quase todos os dias, todos os meses, tem construção de moedas novas. E aí elas vão entrando no ranking dessas criptomoedas. Legal. E esse cara que você mencionou aí, ele é um pseudônimo, até hoje ninguém sabe quem é essa pessoa que criou, né, essa tecnologia e esse conceito, né? É uma coisa bem misteriosa, assim, né? Sim, na verdade, esse pseudônimo, Satoshi Nakamoto, é como ele se apresenta no paper dele. Se vocês procurarem agora no Google, vocês podem colocar paper Bitcoin em português, vocês vão ver lá. Ele coloca, inclusive, um e-mail, isso é interessante. Mas ele se apresentou com esse pseudônimo nesse fórum de bate-papo, enviando e-mails, claro, e-mails criptografados, nunca ninguém identificou a origem desses e-mails, porque ele desviava tal, IP, etc. E a gente não sabe quem é, né? Se é um homem, se é uma mulher, se é um grupo de pessoas. O que eu acredito, Amanda, é que seja um grupo de pessoas. Por quê? Lá nesse cenário de 2008, que foi quando ele trouxe a ideia do Bitcoin para a população, havia uma crise econômica, né? Uma crise financeira decorrente lá da crise imobiliária que foi originada nos Estados Unidos. Então, foi muito propício a colocação dessa moeda
a ideia dessa moeda exatamente numa crise financeira, onde as pessoas não acreditavam mais nos bancos intermediários, certo? Então, eu acredito que essa ideia já vinha sendo pesquisada, aprofundada, e aí eles aproveitaram, né, o contexto da crise financeira para colocar a ideia para as pessoas. E a mais famosa é a Bitcoin, né? Sem dúvida, a criptomoeda mais famosa, mas tem algumas outras que também estão se destacando, assim? Tem sim. Tem moedas que surgiram logo após, como o Litecoin, tem os próprios forks. Quando o Bitcoin ele é uma criptografia de código aberto, onde os próprios programadores, a rede, né, na verdade, ela pode decidir se quer melhorar aquela tecnologia, como qualquer outra inovação que existe, né, há melhoramentos. E aí, quando a rede decide que quer melhorar, aumentar o tamanho do bloco, etc., ele faz um fork, nada mais é uma divisão, tá? Nesse Bitcoin. E aí você tem o Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, tem todas as derivações do próprio Bitcoin, que é a tecnologia oriunda do Bitcoin, ou seja, a mesma tecnologia, mas com melhorias. Então, ficaram famosos também. Tem notícias aí de que o Bitcoin Cash, logo que ele lançou, custava baixíssimo, depois foi valorizando muito. Tem o Litecoin, que tem uma tecnologia parecida, né, com o Bitcoin, e tem aí o Ether, que é da famosa tecnologia blockchain do Ethereum, que ela foi originada para poder efetivar contratos inteligentes. Ah, legal. E um pouco assim do funcionamento mesmo. Como que funciona? A gente ouve muito falar de mineração, né, que tem aqueles armazéns gigantescos com inúmeros computadores trabalhando para tentar minerar. Como que funciona isso mesmo assim na prática, do hardware mesmo? Tá, eu não sou programador, então eu não vou saber lhe responder tecnicamente, Aham. tá? Mas o que o Satoshi Nakamoto traz, que foi a inovação dessa criptomoeda, né? Porque a gente pensa, por que antes não foi construída uma moeda virtual que iria desintermediar as relações entre as pessoas? Satoshi trouxe a ideia de computadores, máquinas, como você bem falou, mas que são, na verdade, hardwares que podem ser instalados em qualquer computador, onde esses computadores, através do algoritmo desenvolvido, eles competem para resolver cálculos matemáticos. Então, por exemplo, eu vou enviar para você uma criptomoeda ou qualquer outra informação, os computadores vão competir entre eles para quem resolve primeiro aquele cálculo matemático. Quem resolve primeiro recebe uma recompensa. Esse é o incentivo da rede, tá? Por que fazer isso? Então, eles recebem, com aquele computadorzinho, né? Que lógico que tem um dono, recebe uma recompensa, e aí ele consegue, inclusive, fazer liquidação dessa criptomoeda no mercado. Então, basicamente, é através de competição por cálculos matemáticos, onde quem ganha essa competição, a máquina que ganha, vai receber uma recompensa, e aí a informação, seja ela financeira, seja ela de contratos ou qualquer outra informação, ela é registrada na rede. Ótimo. E como que você chegou até essa área? Como que você se interessou e se especializou? Falou assim, não, eu vou trabalhar com criptomoedas, blockchain. O que aconteceu para você que deu esse estalo em você? Na verdade, é até engraçada essa história. Na época, hoje meu ex-namorado, mas na época meu namorado, ele falou, olha, eu estava procurando sobre tesouro direto. E aí ele falou, eu não advogava nessa época, a gente está falando aí de final de 2016, e ele falou, olha, existe um negócio aí que o pessoal está especulando, que é o Bitcoin. Ele nem falou em criptomoeda, ele falou em Bitcoin. E aí eu fui pesquisar como que fazia. Primeiro, claro, eu comecei a utilizar. Eu lembro que na época eu cheguei a comprar R$ 100 no começo ali, então eu comecei com medo, como todo mundo começa em qualquer inovação. E aí, quando eu entrei nas plataformas que negociavam criptomoedas, precisamente o Bitcoin, eu vi que naquelas operações de compra e venda poderiam ter, né, alguns litígios ao redor dessas transações. Porque se não houvesse pagamento da plataforma, se o dinheiro que você pega e saque para o banco não fosse pago, então diversos problemas, gaps ali iriam surgir, inclusive nos próprios contratos das plataformas, né? Como que esses contratos ainda não eram tão sofisticados para explicar para o consumidor. E aí eu comecei a estudar e foi quando eu me interessei pela advocacia. Eu lembro que na mesma época eu comecei a estudar sobre direito das startups, aí encontrei
na internet sobre meu amigo Eric Nibo, então eu me interessei por esse assunto. Primeiro, porque eu soube que existiam aí o mercado de startups, e segundo, porque eu vi que as criptomoedas era algo que os advogados não abordavam ainda. E para a gente entender melhor, assim, porque a transação é quem quer comprar, vamos supor, eu quero comprar hoje um Bitcoin. Isso aí não é uma coisa tão simples, pelo menos até pouco tempo atrás não era uma coisa tão simples, né? Tem um intermediário, né? Que você tem que fazer através de um exchange. Como que é isso aí? Ainda continua assim? Então, a filosofia do Bitcoin, ela foi feita para ser de pessoa a pessoa, né? Diretamente, sem qualquer intermediário, tá? Essa é a filosofia primária, a básica dela. Então, eu chego já nas exchanges, como que as pessoas hoje em dia podem comprar diretamente de uma pessoa para outra? Ela conhece alguém que tem criptomoeda, alguém confiável, e aí ela pergunta, eles são chamados de P2P, esses vendedores contínuos, né, habituais de criptomoedas. E aí ela pergunta, olha, X pessoa, você tem aí para me vender a fração do Bitcoin? Lembrando que um Bitcoin ele se divide em até 8 casas decimais. Então você não precisa comprar um Bitcoin, você pode comprar ele na fração de até 8 casas. E hoje você tem noção de qual que é o valor de um Bitcoin? Sim, hoje está. A última vez que eu vi estava em 63 e alguma coisa, 63 mil, tá? 63 mil. Mas lembrando que ele chegou no começo do ano a 30 e poucos mil, né? Então, essa volatilidade dele é o que eu falei lá para você que gera conflitos. E aí, as pessoas podem comprar diretamente de uma para outra. Então, eu posso dizer, Gustavo, você tem esse um Bitcoin aí, você me vende? Aí você fala, te vendo. E aí você transfere para a minha criptomoeda e eu te pago. Transferência bancária, qualquer tipo de pagamento que existe no mercado, tá? Essa é uma das formas de se comprar. Só que o mercado percebeu, os empresários perceberam que as pessoas tinham muitas dúvidas de confiar umas nas outras. Porque como que eu vou saber se você vai me pagar aquela criptomoeda que eu te transferi? E aí eles criaram plataformas, ambientes online, onde as pessoas podem comprar e vender as suas criptomoedas. E aí foi onde surgiram as exchanges de criptomoedas, tá? Então nada mais são do que plataformas online que fazem intermediação entre quem quer comprar e quem quer vender criptomoedas. Então a pessoa faz lá o cadastro, se identifica como usuário e lá dentro ela vai poder fazer operações de venda ou compra. Mas aí não fica um pouco contraditório com o conceito que a ideia era justamente descentralizar, né, e fazer com que a coisa funcionasse sem nenhum intermediário. Mas aí você acaba voltando com um intermediário para efetivar, justamente por causa dessa desconfiança, né, da relação entre as duas pessoas que estão ali transacionando? Sim, eu acho que o Satoshi Nakamoto, quando ele pensou na criptomoeda, ele pensou nessa ideia de liberdade, né? Quanto mais poder você dá para o próprio ser humano, mais liberdade você tem, mas mais responsabilidade. Só que no mundo, isso seria no mundo DVC, né? No mundo ideal, onde as pessoas conseguiriam confiar umas nas outras e transferir a sua criptomoeda e receber a contraprestação. Contudo, a gente continua num ambiente de desconfiança, onde todo dia você vê aí crimes cibernéticos, né? Crimes informáticos. Então, os empreendedores muito espertos viram a importância de trazer esse vendedor e esse consumidor próximo um do outro, mas como fazer isso sem prejudicar essa relação? E aí criar esses ambientes online. São adaptações que o mundo digital exige. Cada vez que a gente tem mais avanço de tecnologia, também surgem aí as brechas, né, as restas para terem ilícitos. E hoje, assim, quais aplicações práticas, né, que você tem para utilização dessas criptomoedas, além, claro, de fazer os pagamentos, né? Você consegue dar alguns exemplos para a gente ver como que elas são importantes e podem transformar, assim, de uma forma muito grande determinadas relações que até então a gente nem conseguia fazer ou tinha uma insegurança muito grande? Sim. Lembrando que a tecnologia blockchain, ela permite, então, registros imutáveis de informações. E aí a criptomoeda dela, que a gente pode chamar de token, quando ele carrega alguma informação sem ser só financeira, tá? Essa criptomoeda, esse token, barra token, ele pode agregar algum valor para a própria sociedade. Então, uma vez eu fui dar aula lá na Unifor, e os alunos me mostraram na pesquisa deles
uma moeda feita no próprio bairro para poder fazer reciclagem de lixo, tá? Então, essa moeda não tem fito especulatório, mas ela tem um fito de as pessoas que estão ali conseguir, de alguma forma, trocar com aquela pessoa que passa recolhendo lixo, ou com o vendedor de plástico, e aí você gera uma circulação de valor entre a própria comunidade. A gente tem a moedas sociais, o próprio Banco Maré, eu li recentemente que ele começou com a palafita, né, como uma moeda só social ali no Rio de Janeiro, mas eles agora agregaram a tecnologia blockchain, exatamente pela questão da imutabilidade das transações. Então, sempre que você tem carregar alguma informação, você tem que ter uma criptomoeda ali envolvida, tá? Desculpa, para quem não sabe dessa iniciativa, a gente até tratou no episódio com a Isabelle Rito sobre essa iniciativa do Banco Maré, né, que chama, não foi? Sim, Banco Maré. De uma comunidade no Rio de Janeiro. Quem ficou interessado também pode conferir lá, que é muito legal, uma iniciativa muito interessante. Que bacana. Então, eu sempre li sobre a palafita, né? Mas eu pesquisava e eu via que eles não tinham ainda aplicado blockchain. Quando eu fui ler esse ano, eu li que eles tinham agregado valor de blockchain à palafita, que é essa moeda social deles. Então, você, trazendo aí, voltando para a sua pergunta, como que a criptomoeda pode ser utilizada sem ser só com fito especulativo, ela pode ser utilizada para fins, desde registro de documentos, até com fitos bem específicos, como entrada de valor ao bairro. Recentemente eu pensei até em questão de condomínio, né? A gente está agora nessa pandemia, e aí como tem conflitos com os próprios condôminos. Aí você pode criar uma moeda virtual só para que os condôminos possam ganhar pontos caso alguém pague, sei lá, o condomínio em dia, caso alguém não tenha reclamação por um mês de algum outro condomínio, quem colocar o som alto vai ter desconto, tem um token consumir, vai ter desconto dessa criptomoeda. Então você pode brincar aí com as criptomoedas de diversas formas. E aí, agora extrapolando um pouco dessa questão das criptomoedas e falando de blockchain de uma forma geral, também tem várias iniciativas bem legais, né? Que aí depois a gente pode até começar a tratar um pouco da questão jurídica mesmo, mas as aplicações são assim infinitas, né? Sim, infinitas. Eu acho que se você botar na sua agenda, vou pesquisar uma aplicação por dia, você vai morrer e não vai conseguir pesquisar todas, porque é muita aplicação. Para esse momento, inclusive, eu vi várias iniciativas né, que a gente está vivenciando aí da pandemia, iniciativas de saúde para fazer registro de vacinas, histórico médico, até votação também, né? Fazer uma votação com blockchain, que aí você tem certeza de que nada foi adulterado, que não houve corrupção. Sim, para a votação a gente já tem aplicações diversas. Eu gosto porque são aplicações brasileiras, inclusive. Legal. Você tem, por exemplo, a Voto Legal, então, dentro do próprio crowdfunding eleitoral, da possibilidade do candidato receber doações da população, você tem plataforma de blockchain na Voto Legal para poder fazer uma melhor prestação de contas dessas doações. Então, você tem diversas aplicações. Eu estava lendo uma recentemente, não recordo o nome, mas ela é brasileira, onde a intenção dela é substituir as urnas eletrônicas, mas para a pessoa conseguir votar de casa, né? Então, na pandemia dessa, imagina as pessoas podendo fazer votação de casa. Isso seria muito interessante, inclusive para a questão de saúde. Muito legal. E como que está hoje a legislação no Brasil? Aliás, antes, voltando um pouco, que me veio aqui na cabeça, que eu vi até algumas aplicações de tangenciar algumas coisas, porque a gente está falando de moeda, que é um conceito abstrato, e aí fica mais fácil da gente entender. Eu vi algumas aplicações, inclusive, por exemplo, algumas ideias de fazer uma transferência de imóvel, de veículo. Como que isso funciona? Como que você uma coisa que é tangível, que você coloca dentro de um conceito abstrato desse? Na verdade, se você vamos voltar aqui para o princípio de tecnologia, tá? Do meio digital. Se você vê um cartório digital, então você já está quase chegando de uma forma abstrata, né? Está na digitalização, onde você tem serviços ali de forma digital sem precisar do serviço físico. Então, se hoje da minha casa fizer um contrato com você de compra e venda totalmente digital, registrar esse contrato, a gente não está falando de blockchain ainda, registrar esse contrato no cartório digital, a gente digitalizou todo o processo, não teve nem impressão de papel, não teve nada físico, tá? Uhum. Teve, lógico, né, a mudança da casa. Você me autoriza lá a tal data ir para sua casa,
e aí a gente teve só a contraprestação de forma física, mas digitalmente a gente resolveu toda a burocracia jurídica. Mas, aí você pode colocar blockchain nesse processo. Então, eu falei agora de um processo que independe de blockchain, que é a digitalização das coisas, e se eu colocar blockchain, eu só agrego valor. Por quê? Porque você vai ter um registro imutável de informações. Então, eu vou ter certeza, o cartório vai ter certeza, a outra parte vai ter certeza, e a comunidade vai ter certeza que aquela compra e venda foi efetivada, tá? Então, a gente está falando de digitalização, que não depende de blockchain, o mundo tende para ser digitalizado, e a gente tem blockchain só agregando valor a isso. E a legislação, então, sobre criptomoedas no Brasil? O que a gente tem hoje de efetivo? O que falta a gente fazer? Como que tá? A gente tem um reconhecimento, CVM, Banco Central, como é que eles estão se posicionando quanto a isso? Ou ainda tem uma lacuna muito grande ainda? Ainda é um mercado de muita insegurança? Como que tá isso hoje? Tá? A gente tem 3 projetos de lei ali no Congresso, tá? Mas ainda são projetos de lei. A gente tem instrução normativa voltado para questões tributárias e fiscais, né, da Receita Federal, que é a instrução normativa 1888, 2019. Então, legislação a gente não tem nenhuma ainda publicada. Instrução normativa Receita Federal. O Banco Central, essa semana passada, teve a notícia de que ele pretende fazer uma moeda digital oficial, que não é criptomoeda, tá? Ela nada mais é do que a representação do nosso dinheiro no meio digital, mas com agregação de valor tecnológica. Então, legislação a gente não tem ainda. E CVM fica investigando aí as possibilidades, né, de pirâmide financeira. Lembrando que na própria CVM, lá no canal da CVM, as pessoas podem fazer denúncia contra possíveis pirâmides financeiras. Aí você tocou nesse ponto que aí a gente chega nos problemas jurídicos que surgem com novas tecnologias que a gente tem que lidar. Para nós advogados é uma oportunidade também de aprender, de talvez desbravar aí um ramo novo. Hoje, como que estão, quais são as principais discussões jurídicas? Você disse, a gente vê também na mídia muita questão de esquema dessas pirâmides financeiras, gente caindo em golpes, promessa de retornos, né, astronômicos de um dia para o outro. Quais que são os maiores problemas que você tem visto hoje? Tá? Discussões jurídicas vai depender do nicho, além do grau de conhecimento que a gente está abordando, tá? Tem pessoas que estão discutindo desde que é ilícito ou não é ilícito, questão das criptomoedas. A gente tem discussão, para quem tem mais conhecimento sobre o assunto, sobre nomenclaturas, se blockchain privada é ou não blockchain. A gente tem discussões legislativas, né? Pessoas aí que falam também sobre sandbox regulatório, até que ponto se pode criar em relação às criptomoedas com o olho do Estado. E a gente tem discussões processuais, né? E aí a gente entra aqui na questão de litígio, que são questões reais. Então, havendo problemas entre as pessoas que transacionam criptomoedas no Brasil, elas vão ao judiciário, e aí vai se discutir, aí gera, né, mais uma discussão, mais um debate, porque não tem certo ou errado, vai se discutir junto ao juiz, além do processo como meio, né, como canal, como que essa relação pode ser corrigida, essa ausência de, seja pagamento, seja alguma outra forma de falha. No seu escritório, as pessoas que te procuram mais hoje, elas têm, os seus clientes têm mais problemas então com questão judicial, essas questões de pirâmide? Então, em 2018, final de 2018, ali 2019, que foi quando a criptomoeda deu uma baixa, né, principalmente o Bitcoin, me procuraram mais pessoas com problemas litigiosos, né, a falta de pagamento. Mas eu fui para essa área de litigiosa, acho que como demanda do mercado. Na verdade, o que eu tenho mais me encaminhado é para a questão de consultoria, né? Então, agora da pandemia mesmo, eu já fiz consultoria para advogada, para ela conseguir colocar blockchain, contratos inteligentes ali nos contratos que envolvem o cliente dela. Então, porque muitos advogados, eles são demandados
por esses empreendedores, empresários, eles não precisam dizer, olha, eu não entendo de blockchain ou eu preciso estudar sobre blockchain. Eles podem procurar um próprio consultor que ali vai ajudar eles. Mas já tem assim, um perfil de clientes que procura advogados especializados em blockchain, porque você virou uma referência nessa área aí, até te conheci a primeira vez, foi num evento lá em São Paulo, você dando Qual foi o palestra. evento? Foi na Lawtech Conference, de uns 2 ou 3 anos atrás, mais ou menos. Isso. Que eu vi uma palestra sua e fiquei muito interessado no assunto também, e você virou referência nessa área aí no Brasil, né? Isso e o fato do tema também ser muito digital, você acaba você tendo mais visibilidade até nacional, né? Porque aí acredito eu, pelo menos, que as pessoas do Brasil inteiro começam a te procurar, porque não tem aquela coisa de estar presente, de ter que ir ao escritório. Você consegue fazer muitos atendimentos assim virtuais, né? Até mesmo antes da pandemia, você já trabalhava dessa forma também? Sim, faço atendimento virtual. Na verdade, tem um mercado aí de palestras físicas, mas eu acredito que esse mercado vai migrar também para o meio digital, né? Igual como a gente está gravando aqui esse podcast, é muito mais simples, muito menos custo para a gente fazer essa nossa relação. E tem a questão dos clientes, né? Sempre atendi, eu acho que desde o começo da minha advocacia, lá em 2017, eu sempre atendi de forma online. Eu lembro que o meu primeiro cliente nem era do Rio Grande do Norte. Olha que eu estava ainda escrevendo o primeiro artigo sobre criptomoedas, natureza jurídica das criptomoedas, ali para o Jota. Então, eu sempre prezei pelo meu digital, migrei para o meu físico por questão de demanda aí desse mercado de palestra, até porque a gente, quando entra no mercado de São Paulo, a gente consegue mais visibilidade, isso é inegável, mas eu acredito que com a pandemia, infelizmente, há questão de saúde, mas os profissionais que utilizam o meio online é muito mais simples de fazer relações, seja clientes, seja parceiros, seja para se conectar com outras pessoas que estão distantes. Legal. E eu fiquei curioso, essas pirâmides financeiras aí, esses golpes, como que é a abordagem disso? Geralmente, como que as pessoas caem nesse tipo de golpe? Então, são promessas de lucros na internet, lucros altíssimos. A gente tem um primeiro problema. A CVM informa que qualquer oferta pública prometendo lucros, né, ou qualquer outro produto que entre ali no rol que não é taxativo, é exemplificativo da CVM, são caracterizados como ilícitos, tá? Pirâmides financeiras. E aí, se você entra na internet de forma simples, você é um consumidor que está ouvindo esse podcast, você entra na internet, você vê uma empresa que prometendo lucros altos, que envolve seja criptomoeda, seja qualquer outro ativo, que pode ser uma caneca, essa empresa muito provavelmente vai ser um ilícito que vai te causar no teu dinheiro, tá? Ou na criptomoeda. Então, eu lembro que em 2017, que no começo de 2017 o Bitcoin custava R$ 6.000, né? E você chega no final do ano, custando R$ 71.000, as empresas, claro, eu entendo que até tem empreendedores sérios, mas eles acham que a criptomoeda nunca vai corrigir. E aí eles prometem lucros às pessoas, utilizando o dinheiro delas e não conseguem pagar depois. Então aí configura o ilícito. Ah, Amanda, isso é pirâmide financeira? Só se nessa empresa você tiver que colocar afiliados e você só ganha dinheiro com a inclusão desses afiliados. Mas se a empresa, mesmo que não tenha afiliados, ela só prometer lucros, ela também está irregular, porque ela precisaria da autorização da CVM, tá? Então, em criptomoeda se fala muito de pirâmide financeira, mas existem diversos ilícitos que estão ali circundando, que não necessariamente são pirâmides financeiras. Tipo, você pode dar mais algum outro exemplo? Tipo, promessa de lucro sem precisar de qualquer afiliado. Então, a pessoa ela aborda outras, prometendo lucros altos, se você transferir a criptomoeda, e você não precisa levar ninguém para aquela empresa, né? Você não precisa ter afiliados, nada. Você só vai ter o retorno. Ela está irregular. Por quê? Ela precisa, para fazer uma oferta pública com promessa de lucro, ser autorizada pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. E você falou que não tem nem certo nem errado. Como que tá a jurisprudência hoje? A gente já tem algum posicionamento sobre criptomoeda, sobre esses embates jurídicos todos aí? Como que andam os tribunais? Tá? São esparsos.
Na minha situação, eu tenho uma decisão favorável. Eu e o Rafael, o advogado Rafael Stein, a gente atuou junto nesse processo, e aí a gente teve uma sentença favorável para o nosso cliente, que era o autor. A questão era um contrato não cumprido também, e o magistrado identificou sim que aquele contrato, apesar de envolver criptomoeda, ele tinha ali uma promessa de venda, de que ali é abarcado pelo Código Civil, tá? E o Código Civil, Processo Civil conseguiu resolver isso. Eu tenho outros processos que ainda não há decisão. Eles estão conclusos para sentença, está em análise. Então, o que eu sei informar é desse meu processo, né? Que teve sentença favorável com identificação de contrato e devolução, dando material não moral ao meu cliente. Eu vi algumas críticas sobre as criptomoedas no seguinte sentido, né? Porque toda a ideia, como você disse, partiu de um pressuposto de um mundo, vamos chamar assim, um mundo ideal, né? Não é um mundo ideal, mas um mundo mais, acho que Confiável. é mais confiável, isso, mais confiável. E aí começam a surgir, claro, sempre tem na sociedade, os usos indevidos dessa tecnologia, que era para ser aplicado para uma coisa boa, começa a desvirtuar. Por exemplo, é muito mais fácil você praticar algum crime, isso a gente tem visto, né, como eu estava mencionando em notícias, pelo fato de ter essa questão do anonimato muito grande, e aí as pessoas que querem praticar crime se aproveitam disso para fazer transferências, fazer pagamentos, sei lá, resgate, sequestro, enfim, esse tipo de situação. O que você vê que tem alguma coisa que pode ser feito para impedir esse tipo de crescente? Eu não sei nem se é crescente ou se é só uma percepção minha mesmo dessas questões de utilizar essa tecnologia com escopo ilegal. Porque, por exemplo, se eu tenho algum Bitcoin, Tá. como parte do princípio, que a ideia é justamente, né, ninguém conseguir tirar isso de mim. Se eu tenho isso, tenho a minha senha lá, enfim, na minha carteira, etc., ninguém pode tirar isso de mim. Da mesma forma, se eu sou uma pessoa com más intenções, a partir do momento em que eu furto isso de alguém, ninguém consegue ter de volta isso aí, né? Porque tá sacramentado dentro da tecnologia e eu não consigo jamais desfazer uma operação que foi feita ou alterar algum dado que foi criado, não é isso? Então, você está falando de furto, né? Se for uma relação, por exemplo, de compra e venda, você pode ter firmado isso em contrato. E aí, apesar da identidade civil por trás daquela carteira não ser identificada em contrato, você pode colocar lá, olha, a carteira, essa operação de compra e venda, geralmente quem tem que fazer isso é um P2P, essa operação de compra e venda vai sair da carteira X, que é aí o Código Civil, o Código de Processo Civil exige que você se identifique no contrato, né? Uhum. Vai sair de fulano e vai para a carteira, tem lá a identificação da carteira Cicrano, tá? E se você apresentar esse hash, né, que é esse endereço da transação para um magistrado, ele vai conseguir ver que, olha, eu tenho um contrato informando quem era X e quem era Y. E eu tenho aqui a transação dizendo que nessa data foi efetivada uma transferência de Amanda para Gustavo e não houve a contrapartida, né? Você não me pagou, não fez uma transferência bancária. Aí você tem a primeira situação. Se você tem esse Bitcoin em uma carteira offline, tá? Que a gente chama de off-wallet, realmente é um pouco mais difícil de identificar, porque você é só uma sopa de letrinhas ali, e eu não consigo identificar que é o Gustavo Miranda que está por trás daquela carteira. Porque você está com a criptomoeda guardada numa off-wallet e você não registrou isso em nenhum canto. E a gente tem ainda outra situação, né? Quando você se cadastra no exchange, você se cadastra do mesmo jeito que eu falei lá no contrato. Você tem o CPF validado, você colocou os seus dados, você juntou o documento, e aí a Exchange tem, hoje em dia, questões de compliance. Então, se você se cadastra lá e a polícia fizer a investigação, por exemplo, no seu CPF, a Exchange vai ter que informar lá ao ofício dizendo que você tem um Bitcoin, tá? Então, depende da carteira que você está falando. Se é uma carteira onde está dentro de uma empresa, se é uma carteira offline, como foi que você furtou isso de alguém, né? Porque é identificável, apesar de imediato não ser identificado. Então, há diversas formas de você chegar nessa carteira. Mas,
o que há de fato é que tem que haver melhoria no sentido do próprio Estado. Então, eu acredito que o próprio Estado ele tem que aprimorar tecnologias para chegar exatamente em quem comece de forma anônima a transação e continua de forma anônima na internet. E aí esse indivíduo que está ali anônimo desde o começo, igual Satoshi Nakamoto, ele não é identificado. Você percebe que teve também um pouco de diminuição dessa euforia com relação a essas criptomoedas de um tempo para cá? Vamos falar aí desses 2018, 2017 para cá, talvez em virtude dessa quantidade de notícias que a gente viu sobre operações ilegais sendo realizadas ou pela flutuação do mercado mesmo. Você acha que teve essa diminuição de interesse ou é um mercado que ainda continua crescendo? Então, no meu ponto de vista, tem crescido, porque eu acho que está mais acessível o conhecimento, né? Porque eu acredito que mais jovens estão conhecendo as criptomoedas, então você percebe aí que o jovem ele tem uma finalidade com criptomoeda por ser uma tecnologia totalmente digital, o jovem gosta de estar no canto dele ali fazendo todas as suas transações, você percebe que tem mais acessibilidade também para pessoas que não têm nem acesso digital, então se você chega na África e você leva a tecnologia blockchain com a criptomoeda agregada a ela para a construção de poços, aquelas pessoas ali vão saber que está sendo utilizado criptomoeda, ainda que ela não transacione. Porque tem todo um viés que se criou ao redor da criptomoeda, que é o viés especulativo, né? Eu compro criptomoeda para vender mais caro e ganhar dinheiro, mas tem um viés social. E aí você tem pessoas que utilizam aquela criptomoeda com viés social, mas sem nenhum fator especulativo. Mas, e ainda assim, também tem pessoas que usam a criptomoeda com valor financeiro sem ser com valor especulativo, que é a questão de desbancarizados. Então, você tem pessoas lá na África e na própria Venezuela, né, na crise venezuelana, que utilizam criptomoedas para poder sair aí do sistema bancário. Isso é muito interessante, né? Porque você começa a ter certeza numa operação com criptomoeda de que, você deu exemplo aí da África, se você destinou 1 milhão de reais para determinada obra lá, você tem certeza de que aquilo foi utilizado ali e o dinheiro chegou integralmente ali, né? Então dá uma segurança e essa questão social também é muito importante, né? Sim, você aproxima as pessoas. Legal. E no mundo, como que está a evolução das criptomoedas? Eu acho que minha opinião está crescendo. Eu acho que toda inovação, se ela permanece, se ela se fixa, como é o caso da criptomoeda, que a gente está aí há mais de 10 anos, né, da primeira blockchain, primeiro design de blockchain, se permanece, eu acho que a adoção tem sido maior, o entendimento tem sido maior, os próprios governos estão mais abertos, basta a gente ver a evolução legislativa do próprio Brasil, apesar de ser projeto de lei, os projetos de lei foram amadurecendo, foram vindo com textos melhores, então, tem construções de associações. Então, acredito que a cultura da criptomoeda está aumentando, ainda que a pessoa não utilize, tá? Então, você pode ter pessoas, como eu falei lá na outra pergunta, entendendo o que é criptomoeda, vendo o valor da tecnologia e ainda não utilizou ela. E tem essa curva, né? A curva da tecnologia, né? Que primeiro é igual você foi lá atrás e comprou, você mesma disse, né? De colocou 100 reais, com muito medo ali ainda de saber. Tem esses early adopters aí e essa curva da tecnologia é uma curva demorada, né? Então não é de um dia para o outro que todo Sim, mundo vai sair pagando aí com criptomoeda e implementando um sim. monte de coisas, porque é uma mudança cultural mesmo e de paradigma, né? Como um todo. Sim, localmente, por exemplo, então eu vou dar um exemplo aqui do Rio Grande do Norte. Localmente eu vejo dificuldades de uso. Então, se você chega no comerciante, dificilmente você vai perguntar, aceita criptomoeda? Ele vai dizer sim. Ou ele vai dizer, não aceito ainda, né? Igual como ocorre com bandeiras de cartão. Aham. Então, acredito que localmente no Brasil, falando do Brasil, né, que eu não sei lá fora, mas localmente ainda é difícil a adoção, principalmente ali no balcão. Então, se você chega no comerciante, no supermercado, que são serviços que a gente utiliza sempre, restaurantes, farmácias, dificilmente, eu não vi ainda na minha experiência, eu vi lá aceitamos criptomoeda, tá? Então, eu acredito que essa adoção ainda tem sido pelos usuários do meio digital. Então, como eu falei, tem os usuários de jogos online, tem os advogados, prestadores de serviços online, essas pessoas adotam mais
do que aquela pessoa que está lá com o balcão dela aberto para o consumidor local. E quais que são as oportunidades, agora falando da questão mais jurídica mesmo, no mercado jurídico, que quem tem interesse ou quem já está se especializando nisso, o que você vê de oportunidades para a prática profissional? Então, o advogado ele pode identificar dentro da prática dele que ele pode, onde ele pode atuar dentro de blockchain e criptomoedas, né? Então a gente tem várias formas. Então, se o advogado ele é um advogado que trabalha apenas com contratos, então ele vai entender o que é tecnologia blockchain, entender o que são as criptomoedas e ver como ele pode trazer para a área dele esse conhecimento. Então, ele vai continuar atuando com contratos, se ele for um bom contratualista, se ele for um bom contratualista, e aí ele vai conseguir trazer esse conhecimento para a atuação dele. Se ele for só um advogado de consultoria, da mesma forma, vão surgir empresas que têm um scope em blockchain e ele precisa ali desenvolver todo um glossário, né, específico, até para conseguir conversar com o empreendedor. Se ele não conhecer os termos que circundam a matéria de blockchain e criptomoedas, ele sequer consegue entender o que o empreendedor está pedindo a ele, tá? Então, a gente tem em todos os ramos de direito que você pensar, imobiliário, contratual, processual, tributário, qualquer ramo que você pensar, você pode trazer o conhecimento de blockchain e criptomoedas para gerar maior carteira para esse advogado. E que dica que você daria para quem está querendo começar, né, a atuar nessa área aí? O que você acha que foi um aprendizado muito válido que você teve nesses anos todos aí de estudos na área? O que você daria de conselho para uma pessoa que quer entrar agora nessa área? Ainda dá tempo, né, dessa pessoa, ou ela já perdeu o movimento e agora quem já está consolidado e não tem mais oportunidades? Nossa, está no começo ainda. Ótimo. Eu ainda estou no começo, né? Eu advogo há 3 anos, mas eu me considero ainda no iniciozinho. Então, primeiro que as pessoas, a gente falou aqui há pouco tempo, né? Que o local ele não conhece sobre essa tecnologia, então vão surgir, na minha opinião, vai surgir lá na frente oportunidades onde esse empresário, onde esse próprio investidor vai querer uma pessoa que entenda ali um jurídico para poder esclarecer a ele. Mas o primeiro ponto seria glossário, né? Seria vocabulário. Eu senti muita dificuldade no começo de entender o que aquelas pessoas falavam. Então, se você pega um empresário, pega um trader que faz transações aí com criptomoedas, eles falam uma linguagem tão específica que se você não acompanhar, você não sabe nem o que ele pediu, que tipo de direito que você vai aplicar aqui, tá? Então, a primeira coisa, se quer aprender blockchain e criptomoedas, comece entendendo as terminologias. Glossário, Amanda, já ouvi alguém falar assim, é muito difícil de aprender, mas com o costume, com a repetição, vai aprender, como qualquer outra coisa. Ótimo. E dá também para, aproveitando que você vai tendo tanto conhecimento, né, vai se expondo a esse tipo de informação, dá também para investir ao mesmo tempo, ou você prefere separar as duas coisas, só advogar e saber, ou você faz algumas transações também com criptomoeda? Eu faço de vez em quando, porque quando eu consegui acompanhar mais gráficos, lá em 2017 eu fazia bastante transação, mas hoje em dia, 2018, 2019, 2020, eu praticamente não faço, porque a volatilidade é muito grande, tá? Principalmente do Bitcoin, e as outras moedas que a gente chama de altcoins, tá? Que são as moedas que não são o Bitcoin, elas acompanham a volatilidade. Então, se você pega o Litecoin, você compra ele, por exemplo, um Litecoin custa, no dia que eu vi, custava R$ 310. Você compra ele a R$ 310, no outro dia ele está custando 309. Mas pode acontecer o contrário. Pode acontecer você ter comprado ele por 319 e no dia seguinte está 310. Aí você tem uma perda financeira. Então, hoje em dia, eu quase não acompanho devido à volatilidade ser alta. Legal, Amanda. Então, para a gente já ir finalizando aqui, quem ficou interessado sobre o tema, aonde que as pessoas podem buscar informação sobre esse tema? A gente tem bons materiais no YouTube da Original Mind, a gente tem bons materiais na internet. Eu falaria para as pessoas não se fixarem tanto em notícias, tá? Porque as notícias, elas podem ser
tendenciosos e também elas podem ter nomenclaturas erradas para prejudicar esse próprio advogado. Então, eu me fixaria em vídeos de plataformas que já utilizam blockchain, como a Original Mind, e no meu site, www.advogando na estrada, tem vários artigos desde 2017, tem a revista de criptomoedas e blockchain descomplicadas para advogados, Helen Law, a primeira edição que está disponível gratuitamente no formato digital, tá? Essa foi a nossa contribuição para essa época de pandemia. E qualquer dúvida pode perguntar no privado, me manda o link, assim, de forma bem direta, me manda o link e pergunta, você acha que esse material eu posso ler, né? Porque geralmente eu digo para as pessoas não lerem muitas notícias, senão elas vão ficar mais confusas do que elas estão. Legal, Amanda. Então, mais uma vez, muito obrigado por participar do Direito 4.0. Obrigada, Gustavo, pelo convite e sigam aí o 4.0, que são temas muito interessantes. Muito obrigado, Amanda. E até o próximo episódio, pessoal.